Por mais altruísta que seja a sua vontade, por mais que você queira fazer isso pelos outros, encara a verdade de frente, para de romantizar. No fim das contas, é tudo sobre você, sim. Se essa raiz não estiver claríssima dentro de você e eu estou fazendo isso por mim, talvez você não encontre força suficiente para que isso seja sustentável. O que eu tenho para dizer aqui pode sim transformar a sua vida. E Deus fala através da boca daquelas pessoas que têm coragem de falar. Mas no fim, é sobre a visão que você tem de si mesmo. Sobre aquilo que você precisa fazer, porque senão você nunca vai sossegar se você não fizer. E se você não sabe ainda qual que é o seu propósito, o que vai te realizar, comece a observar no que você transborda. Hoje é o meu aniversário e eu resolvi me dar de presente esse canal. E pensando bem, esse não é um presente só meu, é nosso. Olha só, hein? Porque se você tá aqui, talvez esse conteúdo seja exatamente o empurrãozinho que você tava precisando. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Kim Carvalho. Aqui na internet eu sou bastante conhecida como Kim Rosa Cuca, porque eu já tenho um canal aqui que ele já bateu 8 milhões de seguidores. Eu produzo conteúdo já fazem 10 anos, literalmente desde quando tudo aqui era mato. E é por isso que eu resolvi criar esse canal para ajudar mulheres como eu, que querem viver da internet com propósito e construírem uma marca pessoal autêntica, de valor e sustentável. Tudo isso com estratégia sim, mas com muito autoconhecimento também. Porque eu vou te contar uma coisa, de quem já viveu isso na pele. Sucesso nenhum vai valer a pena se você se perder de si mesma no caminho. E a primeira lição é justamente sobre isso. Quando o meu canal no YouTube tava lá, gigante, crescendo, eu ganhava ali 30 mil seguidores por dia, 50 mil seguidores por dia, tava trabalhando na Globo, tava lançando livro, peça de teatro, eu tava vivendo o sonho, nossa, tava tudo sendo muito perfeito, mas eu estava muito infeliz. E uma pessoa que teve uma adolescência, uma infância cheia de treta, eu tava tipo assim, por que eu estou infeliz, sendo que eu realizei muito mais sonhos do que eu sonhei? Ah, aqui a gente já pode avaliar algumas coisas. E eu me sentia mal por isso, eu me sentia ingrata por estar infeliz tendo tudo que todo mundo podia sonhar. Quem sou eu para reclamar? Só que os resultados que eu tinha era justamente isso. Eu tinha um foco, uma determinação tão grande em crescer, em ganhar seguidores, números, gráficos. Isso era sucesso para mim. Eu não estava pensando tanto em autorrealização. Eu avaliava o sucesso das pessoas por números. Então eu literalmente fazia aquilo que dava certo. Se eu postava esse vídeo e ele viralizava, eu vou postar mais dele. Se eu chegava e falava de um assunto que eu queria falar, mas ele não dava tantas visualizações, não tinha tanto engajamento, eu não conseguia entender que existem nichos. Eu simplesmente me transformava para caber naqueles lugares que me levavam para atingir esses números. Eu estava sendo bem refém do algoritmo mesmo. Chegou uma hora que eu não estava nem entendendo o que eu estava fazendo, eu não conseguia curtir, sabe, o processo. Eu ficava, cara, foi isso que eu pensei fazer? Eu não sinto que eu tô alinhada com o meu propósito. Na internet, se você quer ser uma pessoa que vive da criação de conteúdo, a nossa mentalidade, ela pode nos levar a muito sucesso, mas ela também pode nos fazer perder tudo. Por isso que o desenvolvimento pessoal nunca tem como estar afastado da parte técnica, entende? Então eu me afastei da internet e resolvi tirar um tempo. Eu continuei compartilhando ali as minhas experiências, me aventurando, entrando em profissões, faculdades. No Instagram, o pessoal me apelidou de Barbie Profissões. Porque eu compartilho cada aventura que eu faço da maneira que eu posso ali. Foi tudo uma tentativa de tentar descobrir o que era importante pra mim, o que iria me trazer essa realização. Mas eu sempre soube que eu queria transformar a vida das pessoas, porque a alegria que eu sinto quando alguém chega e fala assim, nossa, você me inspirou, eu descobri uma carreira, alguma coisa assim, isso não tem preço, isso é tipo... Ai, sim! E foi aí que eu entendi que esse canal, que era o que eu mais fugia, o que eu mais sentia que, será? Era exatamente o que eu tinha que fazer. E aí vai uma lição muito importante. Às vezes a gente direciona muito o que a gente faz pros outros. E era o que eu fazia no meu canal quando ele estava fazendo sucesso. Eu criava o meu conteúdo pros outros. Como seria mais aceito pela maior quantidade de pessoas possíveis? Como aquilo seria mais digerível? Como eu agradava mais? E o meu aprendizado é que, no final das contas, tudo é sobre a gente. Uma vez eu escutei um podcast de um músico, ele criava música, ele era muito famoso, ele era gringo, eu não conhecia, mas ele tava falando naquele podcast que eu acompanhava, e o entrevistador falou, cara, tuas músicas, elas são sensacionais, únicas, originais, incríveis, qual que é o segredo?
E ele disse, eu faço só pra mim. Crio a música exatamente do que eu preciso. Eu sou bem egoísta, eu não tô nem um pouco me importando com o que a outra pessoa que tá ouvindo vai achar. Eu faço uma música do jeito que eu vou gostar. Gostei, aí eu publico. E aí se a pessoa vai gostar ou não, não tá no meu controle mais. Não é atrás disso que estou correndo atrás. Eu pensei, cara, é exatamente isso. Calma que eu vou te explicar. Porque Kim, você não acabou de dizer que você criou esse canal porque você quer transformar a vida das pessoas, mulher. É uma consequência que eu gostaria de ter. Mas eu criei esse canal para falar sobre isso. Eu dei esse primeiro passo, por mais desconfortável que fosse, por mais que me tirasse da zona de conforto, porque eu não tive escolha, porque eu precisava fazer isso por mim. E por mais altruísta que seja a sua vontade, por mais que você queira fazer isso pelos outros, encara a verdade de frente e para de romantizar. No fim das contas, é tudo sobre você, sim. Se essa raiz não estiver claríssima dentro de você e eu estou fazendo isso por mim, talvez você não encontre a força suficiente para que isso seja sustentável. O que eu tenho para dizer aqui pode sim transformar a sua vida. E eu digo isso com humildade e fé, porque já faz anos que eu falei, meu Deus, universo, usa da minha vida porque eu quero viver o propósito que você sonhou para mim. E Deus fala através da boca daquelas pessoas que têm coragem de falar. E eu sou profundamente grata por pessoas que falaram em momentos coisas que iluminaram caminhos na minha vida. Mas no fim, é sobre a visão que você tem de si mesmo. Sobre aquilo que você precisa fazer, porque senão você nunca vai sossegar se você não fizer. Porque eu quero ser uma pessoa que realiza. Que estou à disposição da espiritualidade quando ela fala, vai lá e fala, eu falo. E se você não sabe ainda qual que é o seu propósito, o que vai te realizar, comece a observar no que você transborda. Que ouro você tá usando para alimentar pessoas que não estão nem com fome. Talvez a sua energia já está aí transbordando, gritando, mas ela tá mal canalizada. Eu trago tanto conhecimento, eu fico pensando, filosofando, tantos estudos, tantos aprendizados, que eu chego a ser chata com as pessoas à minha volta, sabe? Eu quero sair explicando, contando isso, contando aquilo, trazendo curiosidades. E nem todo mundo tem vontade de ouvir isso. E aqui nas redes sociais, no YouTube, a gente consegue criar essa comunidade. Eu posso fazer esse vídeo que você que tá me assistindo, se você se conectou comigo, você vai entender que você consegue absorver muito conhecimento, porque você tá faminta de transformação. A gente não cria transformação na vida das pessoas que não estão buscando isso. E às vezes é isso que a gente faz, a gente quer produzir conteúdo na internet para falar com a nossa família, com as pessoas que já nos conhecem. Como que eu vou falar isso pra fulano? A gente fica forçando a barra, tentando convencer as pessoas. Nossa, isso foi tão libertador no momento que eu percebi que eu não precisava convencer ninguém. Se isso aqui não é pra você agora, não é pra você agora, cara. E o conteúdo que você tem pra publicar nas redes sociais não vai ser pra sua mãe, muitas vezes não vai ser pra sua esposa, pro seu esposo, não vai ser pros seus melhores amigos. Eles podem não entender. Talvez aquilo que você tem mais valioso de conhecimento pra passar não vai ser muito bem interpretado se você chegar numa balada e chegar do lado da pessoa e falar assim, e aí, vamos falar de posicionamento nas redes sociais? a pessoa vai ficar... No final das contas, é tudo sobre posicionamento. Eu acho que essa é a palavra mais importante quando a gente fala de redes sociais, criação de conteúdo, propósito, como que você se posiciona. Se posicionar é tipo ir na academia, sabe? Quando a gente começa a treinar, a gente não quer sair de casa, a gente quer ficar em casa no sofá comendo pipoca, assistindo TV. Você chega lá, coloca o peso no mínimo às vezes e você fica 3 dias dolorido que você não consegue nem sentar direito. Não dá uma sensação que o seu corpo inteiro tá contra você? Mas você vai, mesmo assim. Porque você sabe que com o tempo você se acostuma. Naturalmente, daqui a pouquinho aquele peso tá leve demais, você vai ter que aumentar a tua carga. E pode sempre dar preguiça de ir pra academia. Mas se você faz um treino bem feitinho, gostosinho, quando você sai, você tá... Ah, que bom que eu vim, valeu muito a pena. E é isso que acontece, gente, é igualzinho. Falar o que você pensa, com maturidade, com boa intenção, no começo vai parecer duro. E igual você enrola pra ir na academia, vai te dar vontade de não fazer aquilo. Tipo, ai, mas será que eu preciso dizer isso mesmo? Você vai sentir muita culpa, muito receio, muito medo de parecer arrogante, vai ficar com medo de ser muito invasiva, de magoar as pessoas. Às vezes é uma pessoa que literalmente não faz parte do seu convívio. Mas o fato de você imaginar que ela não gosta de você é que o medo de não agradar, de não ser vista como a pessoa mais gente boa, mais legal do mundo é muito assustador. Quantas vezes, em vez de você falar, olha, isso não tá funcionando mais pra mim, acho que não vai dar boa, vamos parar. Você fala, então, né, você sou eu, aí que tipo assim, eu vou ter que me mudar pro Alasca e aí eu não vou mais estar disponível. E aí você se muda
muda pro Alasca só pra evitar de falar pra aquela pessoa que aquele modelo não tá dando mais certo. Gente, fala sério. E isso tem tudo a ver com você criar conteúdo na internet, tá? Tudo tá no mesmo músculo. E a melhor maneira de você praticar, tanto se posicionar e falar o que você quer, mesmo que você não vá agradar aos outros, que é essencial para você realmente criar uma rede social genuína, até o fato de você conseguir se comunicar e explicar e levar uma conversa, isso você vai treinar no offline. Então, você não precisa chegar com 2 pés na porta para falar algo que você não tá curtindo, não. Falar, ó, não tô gostando do jeito que você tá falando comigo. Você não precisa botar fogo na casa da pessoa. Você não precisa jogar uma bomba de glitter na casa das pessoas. Eu já tive vontade de fazer isso, mas eu não fiz. O problema é que quando a gente vai engolindo situações, adiando conversas, deixando passar, porque a gente não quer citar o trabalho, a raiva vai acumulando. E aí a emoção toma o controle e aí realmente vira uma situação traumática e você fica, tá vendo? Vou nunca mais falar nada. Eu vou aceitar que me façam de capacho, sim, porque é muito mais fácil. Nossa, quantas vezes eu fiz isso, gente. Quanto antes a gente fala, com mais leveza a gente consegue falar, sabe? E não precisa ser uma coisa longa, você não precisa se explicar também não, tá? Você pode só falar, não gostei de como você disse isso. Não achei legal. Simples, direto e dito com respeito. Já é um posicionamento. Já vai ser como sair da academia. Você vai estar... Se a outra pessoa não for capaz de ouvir isso, é a maturidade dela que precisa crescer. Não se diminua para se encaixar. Lembre-se, o ponto principal desse vídeo. No fim das contas, você é o centro do seu próprio universo. Se coloque em primeiro lugar. Isso não significa ser uma pessoa ruim. Nunca é tarde para colocar limites, mesmo que a gente tenha permitido antes. Até esses dias eu tava me aventurando como nail designer, porque felizmente eu tenho umas habilidades manuais que eu consigo aprender as coisas muito rápido. E aí eu sempre soube fazer unhas e eu pensei, cara, eu vou tentar trabalhar com isso. Porque, uma coisa, ou eu vou me encontrar e eu vou criar uma carreira em cima disso e eu vou prosperar e não sei o quê, ou eu vou, no mínimo, aprender muito. Porque eu já tinha identificado situações que eu precisava aprender e foi realmente o que aconteceu. Uma delas, treinar como que eu converso com as pessoas, como que eu não me diminuo, como que eu me posiciono. Então, todos os dias eu recebia pessoas e elas ficavam comigo por horas. A gente conversava sobre tudo, a gente entrava em todos os assuntos. Começou a ficar mais confortável para mim falar com as pessoas. Segunda coisa que eu precisava muito aprender e me ajudou muito na unha, que era aprender a cobrar. Eu sempre tive muita dificuldade, a gente pode até falar sobre isso no próximo vídeo. E aí, no começo, é muito comum a gente trabalhar com modelos. Como é que funciona geralmente? A pessoa vem, ela cede a mão dela, eu escolho a arte, escolho a técnica, algo que eu queira praticar ou que eu queira vender para fazer portfólio, e a pessoa não paga ou paga só o material. Então eu trabalhei com várias modelos, só que eu sempre fui muito permissiva. A dificuldade de posicionamento ali tava gritando e eu sempre deixei minhas modelos escolherem o que elas queriam. Só que, como eu sou uma pessoa já conhecida na internet e eu soube utilizar a internet para vender bem o meu serviço, rapidamente a minha agenda lotou. Então eu me vi exausta, trabalhando mais de 12 horas por dia sentada, fazendo unha, com pó, com todas as coisas, com dores no corpo. Tava perdendo aquelas clientes que queriam marcar tudo de última hora, já estava tendo lista de espera e eu continuava agendando essas modelos das quais eu não cobrava nada, em vez de agendar clientes num negócio que tem que lucrar. É importante essa entrada financeira e eu sentia que eu tava sabotando isso. E eu não conseguia falar o que eu precisava. O combinado era antigo, mas o momento tinha mudado, sabe? E eu simplesmente não tive coragem de chegar e dizer: esse modelo não está mais funcionando pra mim, agora eu preciso priorizar os meus trabalhos pagos. O que a gente faz quando a gente não tem coragem de se posicionar? A gente se agarra a uma esperança de que a outra pessoa vai ter uma consideração que a gente não teve por nós mesmas, sabe? E aí, é claro, veio o teste final. Uma das minhas modelos me mandou mensagem dizendo o seguinte: oi, eu vou marcar a unha com você pra semana que vem, eu só tô esperando receber. Pronto, olha aí. Ela quer vir fazer comigo me pagando, ela viu o meu valor, ela vai querer me pagar. Meu Deus, eu nem precisei me posicionar. Como a vida é fácil, né? Então, marquei ela pro fim do dia, que era o horário que eu tinha. Eu já tava trabalhando desde de manhã cedo, então eu tava já cansada. E aí ela me disse o seguinte: eu vou deixar você escolher as unhas que você vai fazer em mim hoje. Eu vou te dar liberdade. Mas só tem uma coisa, eu não quero nada básico, eu quero tudo que eu tenho direito. Quero relevo, quero brilho, quero magnético, quero cromado. Ela saiu da minha casa, era tarde da noite, e foi embora sem pagar. Pra você ver que não importa o nível de trava que você tá tendo agora,
agora você tem uma irmã pra gente compartilhar junto e crescer junto nessas coisas, sabe? Porque pode ser que você aí não tenha nem tanta trava quanto eu tenho aqui. E se eu consigo superar uma coisa dessa, você também consegue. Vamos ser claras. Ela foi sutilmente manipuladora comigo, sim. Mas mesmo assim, eu me sentia culpada. Ai, mas fui eu que convidei ela pra ser modelo. Ai, eu nunca disse pra ela que não tava funcionando mais ser modelo. Ai, mas eu não cobrei nada antes, como é que eu vou cobrar depois? Aí era eu que tinha que ter comentado alguma coisa antes dela ter ido embora. Eu já ia anunciar que eu não ia mais trabalhar com unhas. Então era muito mais fácil eu só, tipo, não vou mais trabalhar com unha, deixa pra lá. E aí eu mandei um texto pra ela, realmente, falando, olha, eu não vou mais trabalhar com unha, não sei o quê. E aí ela mandou assim, ai, nossa, que tristeza. Mas você pode fazer uma nova colocação no mês que vem? Aí eu pensei, cara, essa é a minha oportunidade. E eu fiquei 3 dias ensaiando como que eu respondia a ela. Eu podia só ter inventado uma desculpa, eu podia. Mas era sobre mim. Eu precisava provar pra mim mesma que eu sei me defender. Porque se eu não me posicionasse naquele momento, aquilo ia se repetir de uma maneira mais revoltante, que ia me dar mais raiva, até chegar uma hora que eu me obrigasse a agir, porque é assim que a vida ela é cíclica. E eu fui lá e me posicionei, falei, não, mas falei com carinho. Olha, você falou isso aqui, me levou a entender isso, o modelo não tava mais funcionando, eu realmente não me posicionei com você agora, não, ó, tá tudo certo, mas não vou mais te atender. E ela nunca mais me respondeu. Mas sabe o que é mais importante? Nem doeu. E foi muito simbólico, muito poderoso, muito gratificante pra mim. Foi uma oportunidade que a vida me trouxe que eu abracei. A gente precisa parar de justificar o comportamento dos outros só porque a gente teve medo de se impor. Porque não é porque você teve medo de impor os seus limites que isso justifica o comportamento dos outros. Quanto menos segurança você tem, mais as outras pessoas percebem. E mais gente vai passar por cima. E não se engane, tem quem tire proveito sim. Quem é justo, evita. Mas ninguém é santo. Até gente boa adora um benefício. E aí a gente entra num próximo aprendizado, que esse eu já sabia, mas quando isso ficou claríssimo na minha cabeça, comecei a me comportar intencionalmente de outra maneira. Quantas vezes você se viu numa situação repetida? Pode ser no trabalho, na família, com relacionamento, com cliente, situações que mudam de cara, mas elas trazem aquele mesmo desconforto, aquela mesma sensação de impotência. E isso não é por acaso, entenda de uma vez por todas. Isso é lição pendente. E o universo, ele é didático, ele vai repetir as coisas até você fazer diferente. Tudo que acontece nessa vida, grava essa palavra, é uma oportunidade de você encarar as coisas de uma maneira diferente. São as maquininhas da academia, que estão lá pra você treinar aquele músculo. Em vez de você evitar elas, mergulha de cabeça, cara. Vai de frente, pergunta pro fantasma por que ele tá te assombrando, que vai ser o melhor jeito de você resolver isso. Tente perceber situações que parecem que estão se repetindo na sua vida e veja como que você sempre agiu. E tenta agir de uma maneira diferente. Se a sua mãe sempre te tira do sério, tenta responder de uma maneira diferente, tenta dar um valor diferente, tenta ver com outro significado, tenta ressignificar exatamente essa palavra. Depois que você fizer a coisa do jeito certo, você vai sentir uma sensação de orgulho, de finalmente eu não fiz a mesma coisa de sempre. E aí você vai ser testado, a vida vai mandar essa experiência mais algumas vezes, só pra ter certeza que você acertou conscientemente mesmo, ou não foi só uma questão de chute ou sorte. E aí, você vai ver que essas situações simplesmente vão parar de acontecer, porque a vida vai finalmente entrar em um outro capítulo. Se tudo isso que eu te falei hoje plantou alguma semente aí dentro, cuida bem dela. Porque na próxima vez que a vida te testar, você já vai saber o que fazer. E se você gostou desse vídeo e quer saber o que mais vai acontecer nesse canal, se inscreve aqui embaixo e compartilha. Tchau!